E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui então nosso desenvolvimento de um website aí em PHP 7 com MySQL, eu vou dar continuidade ao nosso projeto aí que a gente está desenvolvendo. Na última aula, a gente fez o quê? A gente estava desenvolvendo, criamos um banco de dados para nossa aplicação, nosso site. Começamos a programar, fizemos um arquivo de conexão com o banco de dados e começamos a fazer o layout aí do arquivo index. Perceba que ainda está cru aqui, ainda, né? Não está pronto, mas já informamos aqui, né, os dados que esse formulário vai ter, né? Que essa tela aqui, essa página vai ter. Bom, a ideia é ele ficar assim, né? Bem jeitoso, responsivo, com Bootstrap. Então, hoje eu vou terminar esse layout e pretendo dar andamento agora na parte do arquivo de programação, né, dessa página. Lembrando que aqui só está a parte de HTML, né, CSS, que é o Bootstrap. Então aqui é só o front-end, tá ok? Pretendo fazer o back-end ainda com você nessa aula. Bom, então vamos lá. Tá? Na nossa estrutura aqui, tá? A gente tem aqui, eu já expliquei a estrutura passo a passo, arquivo por arquivo para vocês. A gente tem aqui em doc, documentos, alguns arquivos, tá? Que eu deixei separado. Por quê? Para ganhar tempo aí, né? Então, para funcionar perfeitamente o layout, bonitinho, com o Bootstrap, a tela lá, o nosso arquivo index, a gente vai precisar desse código aqui. Eu até coloquei aqui, ó, código fonte de apoio para o arquivo index. Então eu vou abrir esse código, dar dois cliques aqui, tá? E vou selecionar toda essa linha de código. Ele vai ficar dentro do read. Vou copiar ele, tá ok? Vou voltar aqui e vou lá no nosso código index. E aqui nessa tag read, ok? Aqui dentro eu vou colar. Então, botão direito, colar. Vou diminuir aqui, vou dar uma arrumada nesse código, né? Ficou bagunçado, deixa eu selecionar ele todo. Montar. Aí, todos esses links aqui para CSS, né? Ele JavaScript, ele é referente para montar o layout. Vou salvar, montar o layout, tá ok? Coloquei uma tag de título aqui e agora creio eu que está finalizado aqui. Vamos testar para ver? Eu vou clicar aqui no navegador e vou atualizar nosso arquivo index.php. Olha só, pronto, atualizei o mesmo, ó, e agora sim ele está funcionando, está bonitinho o nosso layout. Qual é a ideia, né? O que foi feito? Esse código que está aqui, tá? São Bootstrap, links, né? CSS, estilos que eu coloquei aqui pré-definido para vocês, para que a gente não possa, que a gente não precisa ficar digitando aqui, tá ok? Então, simplesmente é isso, tá? Deixei pronto, já vai no link da descrição aí do vídeo, né? Esse arquivo aqui para vocês, tudo bem? Tranquilo? Pronto. E agora, professor, o que a gente vai fazer? Para dando continuidade ao nosso website, nós vamos lá desenvolver, deixa eu fechar essa tela, vamos desenvolver, tá ok? Esse arquivo aqui, ó, proc underline login, que é o código HTML, o código PHP que eu vou colocar aqui, tá ok? Até então eu fiz só a parte de layout, né? Eu não mexi com a linguagem PHP. Agora, quem vai controlar, que é o chamado back-end, é esse arquivo aqui, login. É aqui que eu vou fazer a autenticação do usuário, se for digitado o e-mail, né, o login, a senha. Então é aqui que eu vou desenvolver, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma tag PHP. Então, abrir uma tag PHP aqui, tá? E nesse momento, como aqui eu vou ter que fazer conexão com o banco de dados, então eu vou chamar aquele arquivo conexão.php através do comando include underline once.
Esse comando aqui é responsável por chamar aquele arquivo conexão aqui, para quem não lembra, tá? Esse arquivo aqui com o nosso banco de dados, ele que é responsável por conectar o nosso banco de dados MySQL. Então, eu vou colocar ele aqui dentro, chamado de conexão.php. Lembrando, tomando cuidado aqui, o conexão tem que estar escrito aqui, né, minúsculo, da mesma forma que está aqui, ó, minúsculo. Se você colocar o nome diferente, ele não funciona, ok? Vou salvando. E aí? Agora eu vou passar para o parâmetro. Vem agora aquela explicação que eu falei na última aula, que vocês vão entender, tá? Então eu vou criar duas variáveis aqui. Uma chamada login, que é o login que eu estou passando para o parâmetro, ponto e vírgula. E a outra vai ser a senha, ponto e vírgula. Opa, aqueles ponto e vírgula. Tá? E vai receber agora daquele formulário. Que formulário? Esse index aqui, ó. Lembra, na última aula eu comentei com vocês, né? Dentro do form aqui, eu tenho aqui o login, a captura login e a senha que o usuário digitou. Então, eu coloquei o name e o ID aqui, ó, de login para o usuário digitar o login dele de acesso. E o outro eu coloquei senha, nome senha, para digitar a senha de acesso. Então, por isso, coloquei esse nome aqui. Lembrando, de novo, dentro do formulário, coloquei o nome para ele de login, via o método que eu vou usar via post, tudo isso eu já falei na outra aula anterior. E a ação é o proc_login.php, ou seja, é esse arquivo aqui que a gente está desenvolvendo, tá ok? Então, três coisas que a gente tem que entender aqui. O nome do input aqui, da tag que eu vou mandar para lá, que preciso capturar as informações, que é login e senha. O método que eu estou passando esses dados, que é via push, porque é mais seguro. E para onde ele vai, qual é a ação? Ao clicar no botão logar, eu vou para ele chamar esse arquivo aqui, ó, proc_login.php, que é o que a gente vai desenvolver agora nessa aula, tá ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui, ó, essas duas variáveis locais vai receber, né, aqueles dados que o usuário digitou. E como funciona isso? Então eu vou colocar assim, ó, login vai receber, tá? Vai receber quem? Os valores passados pelo usuário, tá ok? Os valores passados pelo usuário. Então, vamos colocar aqui, ó, dólar, underline, maiúsculo, tem que ser maiúsculo, post. Então, por que post? Porque eu estou mandando via post aqui para o usuário. Post. Se você vir aqui no formulário, o método dele aqui, eu usei o post. Ok? Então, voltando aqui, post. Abro e fecho colchete, ponto e vírgula. Aqui, entre aspas duplas, eu vou passar quem? O login. Tá ok? Login. Já já eu vou explicar o porquê. A mesma coisa eu vou fazer para a senha, tá? Então, dólar, post, abre e fecha colchete, ponto e vírgula, aspas duplas, senha. Quem são esses valores que estou passando aqui, o parâmetro? É esse valores aqui, o nome, o name e o ID dos inputs aqui, ó. Então, o primeiro aqui eu coloquei, vamos aqui achar eles. Ó, o primeiro é login e o segundo aqui é a senha. Então, esses valores estão passando aqui via post, tá ok? Via post para cá. Vou salvando. Então, eu capturei esses dois valores aqui, tá? Então, agora eu vou trabalhar com esses arquivos, com essas informações, na verdade. Tá? Tudo bem, galera? Bom, primeira coisa que eu preciso saber é se veio algum valor, né? Então, eu preciso fazer uma condição. Então, eu vou escrever assim, ó, if, abre e fecha parênteses, abro chave e fecho chave. Montei a estrutura. E vou digitar assim, empty, um comando chamado empty. O que esse comando faz? Ele me informa se o usuário digitou, se ocorreu alguma ação, se é verdadeiro ou falso. Então, entre parênteses, eu vou colocar assim, ó, %post. Ou seja, veio via post, só que eu vou negar aqui. Eu vou pôr uma exclamação aqui. Cuidado com isso, tá? Vou negar aqui, ó.
se é diferente, se é falso, tá? End, podia ser também, não tem problema se você colocar em comercial, é o mesmo comando. Eu vou colocar o end para ficar mais fácil. E vou fazer a mesma coisa aqui entre parênteses para o login, tá? Login e senha, ok? Então eu vou escrever aqui, ó, empty de novo, tá? Vou pôr entre parênteses novamente, percent post. Agora eu vou perguntar diretamente, né, para ele, o programa, se o valor aqui foi passado login, né? Eu vou até trocar aqui aspa dupla, eu coloquei, mas eu vou usar aspa simples. Mas aspa dupla também funciona. Eu vou padronizar o código aqui, tá ok? Aspa simples. Tudo bem? Depois, né? Vamos lá, vamos verificar se está tudo certo. Depois aqui desse parente aqui, ó, eu tenho esse parente e tenho outro aqui. Eu vou deixar ele aqui, tudo bem? Tudo bem, galera? Pessoal, então aqui, ó, depois desse parênteses aqui, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, ó, então aqui eu coloquei um if, neguei o empty, se for negativo, se for falso, o post e empty post login, aí tem um parênteses aqui, né, para esse código. Cuidado com os parênteses aí, tá? Fica uma ressalva aí. Então, depois do parênteses aqui, você vai colocar assim, ó, or ou empty, tá? Para senha agora, abre, fecha parênteses. Eu vou colocar aqui dólar post, tá ok? Abre, fecha, colchete, aspas simples, e vou digitar aqui senha. Opa, senha. Ok? Então, com esse if aqui, tá? A gente finaliza a pergunta. Então, recapitulando, fiz uma condição perguntando para ele se vê algum valor via post, né, se é negado, e, né, ou seja, tem dados aqui dentro, e empty post login, digitou alguma coisa no login ou não digitou na senha. Se isso ocorrer, né, quer dizer que tem algum problema, ou seja, não veio nada via post, teve uma interrupção, ou ele não digitou o login ou não digitou a senha e clicou no botão lá logar, por exemplo, tá? Por exemplo, não, é o que vai acontecer. Então, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o usuário para o index de novo, vai ficar lá no index. Então, resumindo, voltando aqui, ó, se ele digitar, deixar em branco, não digitar nada no login ou na senha, ou apertar o post sem nada, né? Aquele if vai controlar isso pra gente. Então eu vou deixar ele na mesma tela lá, redirecionar ele pro index, pro login, ele vai ficar na mesma tela, não vai fazer nada. E como eu faço isso? Esse comando aqui chamado header, ok? Esse comando header, tá, faz você ir para algum arquivo que você deseja, tá, ok? Então, entre aspas, o que eu vou fazer? Vou escrever location, dois pontos, para onde eu vou? Para o index.php, ou seja, eu vou salvar, ou seja, se ele não digitar nada, ou digitar só login, ou digitar só a senha e clicar em logar, ele vai ficar aqui nessa mesma tela, ele não vai para lugar nenhum. Ele vai ficar aqui, tá? Eu não vou chamar aquele arquivo chamado proc_login, tá ok? Esse arquivo aqui ele não vai ser chamado. Por outro lado, se ele digitar alguma coisa aí, else, tá? O senão da vida, else, eu vou fazer todas as validações necessárias. Bom, eu não entrei em detalhe ainda, mas existe em site, vou dar um exemplo, há um comando chamado sessão, tá? O que seria isso? Eu creio que muita gente já passou por isso. Quando você loga num site, por exemplo, Facebook da vida aí, e você sai, fecha o navegador, desliga o seu computador, aí logo depois você liga de novo e tenta entrar no Facebook e já está salvo o teu login e senha. Por que isso acontece? Por causa da sessão, da session, tá? Ou seja, para que você saia realmente de um site, você tem que ir lá no botão, lá no link, eu não sei, sair. Você tem que matar, a gente fala matar, né? Destruir a sessão, tá?
Por que isso, né? Por isso que muita gente copia, salva a senha, né? Pergunta, deseja salvar a senha? Garanto que bastante gente já passou por isso. Então a gente vai trabalhar com esse comando session, né? Tá? Se vocês quiserem no material de ajuda, tem também um link que direciona para os comandos aí e fala sobre a sessão. Então vamos lá. Vou escrever aqui session, tá? Session start, tá ok? Então eu vou inicializar session underline start, tá ok? Pronto. Fecha, abre parênteses, ponto e vírgula. Neste momento ele criou, ou seja, até aqui, passou o valor, então quer dizer, ele digitou certinho o login dele, a senha dele, né? Então, eu vou inicializar aqui a sessão, tá ok? Aí eu vou criar uma variável agora chamada query. Tá? O que essa query vai fazer? Ela vai receber uma instrução, né, de conexão select aí. O que é isso? Select é código gerenciador de banco de dados, né? Então eu vou lá no meu banco de dados verificar se o login, a senha que ele digitou é correto, existe ou não, está tudo certo para ele poder acessar, né, o meu site, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então esse comando que eu vou falar agora, chamado MySQL Query, é para executar uma query, tá? Então chama-se, fica assim, ó, MySQL li, tá? A gente está no PHP 7 underline query, ok? Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então aqui dentro eu vou passar a instrução, as instruções para que ele faça, né, o nosso select, ele faça uma busca lá no banco e verifique que os dados que o usuário digitou do login e senha estão corretos ou não. Bom, ele precisa de dois parâmetros aí, tá? O primeiro é aquela variável underline com, né? Qual é essa variável com? É lá do conexão, né? Se você vir aqui no conexão, lembra essa variável com? Então a gente vai passar aqui essa variável. Sempre vai ser assim. Quando trabalhar com MySQL Query, vai ser dessa forma. Precisa passar essa variável com. Então, com, vírgula. E qual que é o parâmetro agora? Olha lá, ele fala, ó. Você precisa passar o MySQL um link, a string query. Ok? Então aqui vai ser o nosso select. Entre aspas dupla. Tudo dentro de aspas dupla. Então eu vou escrever aqui select, selecione, tá? Asterisco, todos, from, né? Da tabela. Qual tabela que vai ser pertinente a login? Vamos voltar lá no banco que eu vou mostrar para vocês. Ó, vou logar aqui no MySQL, nosso banco PHP Stock, que está aqui, a tabela aqui, usuários. É aqui que vai ter nome, e-mail, tá bonitinho. Então são usuários que a gente vai trabalhar aqui para logar. Então vai ser a tabela usuários. Então vamos lá, tem que ser igualzinho, pessoal. Se atentem a isso. Usuários, se está no plural ou no singular, tá? Então, seleciona todos os dados da tabela usuário. Onde? Where? Esse é o comando aqui, where. O campo login. Quem é esse campo? Para quem não lembra, né? É aqui, ó. Vamos lá, estrutura. Tá ok? A estrutura, nossa tabela. Quais são os campos? Vamos lá. Deixa eu minimizar isso. Olha lá, tem um campo ID, que é a chave primária, o nome, e-mail, o age, que quando você criar sua conta, quando você alterar, modifield, tá? Tipo de acesso, login e senha. Aqui, ó. Nós estamos trabalhando com esses dois campos aqui da tabela, o que? Usuários, tá ok? É a tabela usuários, tudo bem? Tá aqui, ó, tabela usuários. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos entrar nessa tabela e pesquisar se existe algum usuário ou não. Tudo bem, galera? Então, pessoal, aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, login, que é o campo da minha tabela, tá? Se é igual, né, a variável que eu passei o parâmetro, que o usuário digitou. Por se tratar de texto, tá ok? A gente precisa concatenar aqui, através, colocar o campo dentro de aspas simples. Então vai ficar assim, ó, ponto, concatenando. A variável, vou só escrever aqui e já vou arrumar para vocês. Login, tá?
É essa variável aqui que eu recebi para o parâmetro via post o que o usuário digitou, tá ok? Só que eu tenho que colocar ela entre aspas duplas, tá? Aqui, ó, aspas duplas, tá ok? E como ela é um texto, antes do aspas duplas tem que pôr aspas simples aqui. Se atente a isso, senão não vai funcionar. E aí, só o login basta para a gente saber se é ele ou não? Claro que não, né? Preciso verificar o login e a senha. Então aqui eu vou dar um outro ponto, ok? Para poder escrever. Opa, desculpa, aqui eu coloquei o ponto antes. Me perdoe. Então aqui, ó, ponto, tá? Ponto. Eu vou tirar esse ponto daqui. Pronto. Agora está correto. Eu vou quebrar aqui a linha para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Tá ok? Então aqui agora eu preciso verificar a senha. O comando para verificar a senha é o end, e, né? Eu vou quebrar também aqui na próxima linha para ficar mais fácil. E vou fazer o mesmo procedimento. Qual é o campo que eu verifico a senha? Tá lá na tabela do banco de dados. Vamos olhar de novo? Aqui, ó, senha, login e senha. Tá na tabela de usuários. Então eu vou colocar e senha for igual, mesma coisa, tá? Ela é um texto, tá ok? Aspas simples, entro dentro, aspas dupla, e aqui dentro eu ponho os dois pontos. E ponho a variável o quê? Senha. Né? Por que variável senha? Essa variável que recebeu o valor da senha que via post, tá ok? Tudo bem? Então, com esse comando aqui, né, ó, com esse select aqui, eu verifico se lá no banco de dados se o que o usuário digitou está correto, ok? Tá? Então, logo abaixo aqui, vou voltar aqui para vocês verem, voltando, eu vou colocar o que? Ó? Eu vou colocar um if, vou fazer uma pergunta. If, entre parênteses, abre, fecha chave. Sempre eu gosto de abrir e fechar para não se perder nas chaves. Né? Muita gente comete esse erro aqui no código e depois fica perdido. Então, quer dizer, eu enviei esse select aqui inteiro, tá? Esse aqui inteiro para ele, tá? Pela variável query, ela que recebeu para mim. Quem fez a comunicação? O arquivo conexão que está aqui em cima, aqui, ó, .php, tá ok? Através do include. Aí, nesse if, eu vou colocar outro comando chamado mysql underline num home. O que seria isso? Tá? Bom, o que seria isso? Esse comando verifica se ele encontrou uma linha, né? Que linha? Linha do login e senha que ele digitou, e se é verdadeiro, se tem algum dado lá dentro. Ou seja, se ele verificou que o login está certo, verificou que a senha está certa, então ele vai retornar algum valor para mim através desse comando aqui, mysql num-roms, ok? Qual é a variável que faz isso para a gente, que leva esses dados lá para o banco de dados? A variável query. Então vou colocar aqui, ó, se, né, SQL ali no home, a variável vou mandar para query, né, se retornar alguma coisa, ou seja, se essa linha esse valor for maior que 0, quer dizer o quê? Que veio dados, tá? Se for maior que 0, veio dados. Então quer dizer que tem esse login e senha dentro do banco de dados, dentro da tabela usuários, tá? Neste momento, o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma estrutura que verifica para mim, né, que tipo de acesso esse usuário tem. Aí eu vou trabalhar, né, com o quê? Com outra variável da tabela lá em usuários, que é essa variável aqui, tipo de acesso. Se você olhar aqui, ó, esse campo aqui, tipo de acesso. Ou seja, qual é a permissão que esse usuário tem, né? No caso aqui, nós, como é um site de controle de estoque, venda de produtos, se ele é um gerente, se ele é um administrador, se ele é um vendedor, tá? Então você determina aí, futuramente nas aulas posteriores, vocês vão ver de criar esses perfis aí, tá ok? Então eu vou criar uma variável aqui chamada aqui, ó, tipo ADM. Então eu vou perguntar se esse cara é administrador do site. Tipo ADM recebe outro comando, o que? MySQL query. Não. Então, novamente, eu vou fazer o que? Ele receber
um select lá no banco de dados com os dados a login e senha. Vou verificar novamente, tá? Vou verificar novamente. Por quê? Poderia fazer direto? Poderia, mas eu gosto de verificar novamente, porque essa variável tipo ADM vai receber todos os dados aqui do usuário. Então eu vou copiar o que está aqui dentro, tudo isso aqui, ó, dando parênteses aqui, né? Botão direito, copiar, e vou vir aqui dentro e colar. Pronto. Feito, né? Perceba que é uma cópia da linha de cima. Por quê? Porque depois que eu trouxe esse valor aqui for maior que zero, eu vou trabalhar com essas informações aqui agora. Ok? Por isso que eu faço, repito, esse comando. E agora? Agora eu preciso do nível dele. Então, vou criar outra variável chamada nível. Tá? Também vai receber um comando do PHP. Qual vai ser esse comando? O fetch, né, array, tá? Então eu vou colocar aqui MySQL, MySQL fetch array, um vetor de dados, informações, tá? Ele vai retornar um vetor. Só que aqui não vai ser o array, vai ser a sock, tá? Associar. Então eu vou capturar o que foi que foi retornado desse MySQL aqui, ó, query, ok? Essa variável tipo ADM, o que ela trouxe para mim aqui, o que ela tem dentro dela, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, vou repetir essa variável tipo ADM, pronto. Nível agora está recebendo tudo que retornou do tipo ADM. Gente, pode ser feito de várias formas, tá? Aqui eu estou fazendo uma forma bem didática, eu poderia ir direto, criando a variável nível e fazendo isso aqui. Mas o que eu tenho que fazer? O MySQL fetch a sock, ele retorna, para mim poder trabalhar aqui dentro desse arquivo aqui em PHP. Então por isso que eu fiz o SQL query primeiro. Então eu fui lá, abri a conexão, retornei o valor para essa variável tipo ADM e agora eu vou trabalhar com esses valores aqui através do fetch array, que é um vetor, ele retorna um vetor, tá bom? De dados para a gente. Ok? E agora? Agora eu vou criar uma session, né? Eu vou fazer a minha sessão, que eu startei aqui em cima, receber esses valores. Como assim? O que é isso? Né? Eu preciso, quando você sair do site, né, sem fechar ele, sempre clicar no botão sair, quando você abrir o navegador novamente, ele vai ficar em memória. Ele vai ter todos os dados do usuário em memória. Então, eu vou passar todos os campos, né, o que eu julgo primordial aqui para me identificar esse usuário. Então, eu vou criar várias sessions aqui, com vários campos da tabela de usuários. A gente está trabalhando com a tabela usuário, somente com ela aqui nesse arquivo. Então, vou fazer assim, ó, session, tá? Session, que é a sessão, abre e fecha colchete. Dentro aqui dele eu vou pôr aspas simples e vou colocar ID primeiro. Quem que é esse ID? É o campo da tabela de usuários. Mais uma vez vou vir aqui, ó, todos esses campos aqui que eu julgo pertinente para as informações, eu vou passar, vou atribuir esse valor dentro dele aqui de uma sessão, tá? Então, qualquer momento, qualquer página do teu site, quando você estiver logado, você consegue capturar qualquer informação do usuário que logou no teu site. Ou seja, você está numa tela de cadastrando produto, uma tela de vendas e assim por diante, você consegue mostrar quem que é o usuário que está logado. O que? O ID, nome, e-mail, tudo que você precisar da tabela de usuários. Então, por esse motivo, eu vou passar todos os dados aqui, tá? Então, esse ID vai receber o quê? Vai receber a variável nível, né? Lembrando que ela é um vetor, essa variável nível é um vetor, já está aqui associado, né? Nível, chave, abre colchete, perdão, fecha colchete, ponto e vírgula, dentro de aspas eu vou colocar ID também, o mesmo nome. Aqui eu poderia pôr outro nome, código, mas eu vou colocar o mesmo nome a fim de vocês não misturarem as informações, compreender o que eu estou fazendo. Bom, o que eu fiz aqui para o ID, eu vou fazer para os demais campos. Então, eu vou copiar essa linha aqui, né, dar um Ctrl D aí, e só vou mudar os campos aqui dela. Então, aqui vai ser nome, nome.
recebe o nome, ok? Mais um. O próximo aqui que eu vou trabalhar não vai ser o nome, vai ser e-mail. Vou capturar o e-mail e vou colocar dentro da seção e-mail. Mais uma linha. Qual é o outro campo que eu vou capturar, que eu preciso guardar dentro da seção? Tipo, underline, acesso. Esses campos aqui é tudo a tabela de usuário, lá do banco de dados. Então, tipo, underline, acesso, Ctrl D, mais uma vez. Vou apagar aqui e vou passar agora aqui o login, ok? Aqui também vai ser o login, né? O que mais falta? A senha, né? Aqui vai ser a senha. Tudo isso, as informações vão estar dentro da seção para eu poder trabalhar. Se eu precisar estar em outra página do meu site, eu consigo capturar a qualquer momento agora, desde que o usuário esteja logado, porque essas informações vão estar dentro da seção. Mais um campo aqui que eu vou colocar. Esse campo eles não está lá na tabela do banco de dados. Esse campo aqui ele vai servir para quê? Para trabalhar assim. Vamos supor que o usuário entrou no site, logou, está lá com a tela aberta de compra de produtos, assim por diante, e precisa sair do computador, da frente do computador. Num determinado tempo que a gente vai colocar aqui, né, o que acontece? O site bloqueia, ou seja, ele expira, né, o usuário logado. Ao expirar o usuário logado, quando ele clicar para fazer alguma ação dentro da página, ele vai falar assim, ó, sessão expirada. Então, o que acontece? Vou ter que logar novamente no site para verificar. Isso é um controle de segurança aí, né, para não ficar exposto, senão alguém pode entrar no site, na página que ele está mexendo, alterar alguns dados, excluir o usuário, ou fazer uma compra indevida e assim por diante. Então, é por segurança isso daí, tudo bem? Então, eu vou chamar esse cara aqui de sessão time, ou seja, o tempo que pode ficar aberto aí o site sem ninguém mexer o mouse, sem ninguém teclar nada, tudo bem? Então, vamos lá. Session time, vou chamar. Sessão tempo, tempo da sessão. Qual é o tempo que você quer colocar? Então aqui eu tenho um comando do PHP chamado time. Time. Vou abrir e fechar parênteses, mais vou concatenar. Eu vou colocar aqui 30 segundos. Então, 60 vezes 30. Ou seja, né, isso aqui é uma forma matemática. 30 segundos quer dizer isso, né, a tela expira. Se ficar 30 segundos sem mexer, você pode aumentar. Você vem aqui e coloca aqui 60 segundos, dá 1 minuto, né, 90 segundos, 1 minuto e meio, aí fica a critério de vocês. Então deu 30 segundos aqui, a tela expira. Aí saiu, sem mexer no site, nada, nenhum mouse, teclado, nada, sem interagir. Quando ele voltar, ele clicar, ele vai voltar para a tela de login, porque expirou a sessão dele, vai ter que logar novamente, autenticar novamente o usuário. Ok? Feito isso, o que acontece? Está pronto, tá? Eu posso direcionar meu usuário para o site, tá ok? Ou seja, ele logou, eu vou mandar ele para a página home, tá ok? Então eu vou chamar o comando que a gente já viu, header, eu vou direcionar ele para onde? Eu vou escrever aqui, ó, location, 2 pontos, e vou colocar aqui, ó, home, o arquivo home.php. Então, a partir de agora, ele está dentro do site, tá? Eu esqueci de colocar entre aspas duplas, me perdoem. Pronto. A partir de agora, o usuário está dentro do site, na página home. A gente tem esse arquivo criado já na nossa estrutura, que está aqui, ó, home, mas a gente não programou ele ainda, tá ok? Tudo bem? Então agora ele entrou, ele logou e foi para a página home. Só que a gente tem que verificar outra coisa. Se por algum motivo dá erro aqui, não voltar nenhum usuário dentro desse if aqui, né? Ele digitou a senha, o login e não existe, né? Vamos dizer assim, lá no banco de dados. Eu preciso também fazer a mesma coisa, né? Preciso verificar isso. Então eu vou colocar aqui um else, abre, fecha chave, ok? Pronto, deixa eu arrumar a estrutura aqui pra gente não se perder. Abre, fecha e faço o que?
Se eu inicializei a sessão aqui, quando eu loguei, deu tudo certo, eu preciso o quê? Destruir essa sessão. Então, ó, ele clicou lá, digitou o e-mail, o login dele, a senha, mas por algum motivo digitou errado, ele chegou aqui, passou, mas deu algum erro, alguma coisa, eu preciso destruir essa sessão. Então a gente tem que prever, né, que o usuário pode fazer coisas que a gente nunca imagina, mas vamos lá. Então eu vou clicar aqui, ó, vou criar, perdão, session, né, tem um comando para isso, underline destroy, tá aqui, ó, destroy, ou seja, destrói a sessão. Se tem um comando para inicializar a sessão, startar a sessão, tem um para destruir a sessão. E eu preciso fazer o quê? Eu vou destruir os principais campos que eu julgo necessário, que são 3. Primeiro o login, senha e o tipo de acesso. Tá? Não precisa ser todos aqui não. Porque o e-mail, o nome e ID aqui não interessa nesse momento aqui. Então, eu vou colocar um comando chamado unsed, tá? Unsed, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro eu passo para ele que é a minha sessão. Estou destruindo a sessão, hein, galera? Session, abre e fecha colchete. E vou passar o que? Entre aspas, assim, o login, que eu acabei de dizer, né? Vou copiar essa linha e colar, Ctrl D. Vou colocar aqui senha, mais um, Ctrl D. E o que? O tipo de acesso. Então, são os principais campos da tabela do usuário que determinam se o usuário está logado ou não. Então, recapitulando, se deu tudo certo, inicializei a sessão, entrou, capturei os dados dele, coloquei todos os dados de login de acesso dentro da sessão, beleza, e fui para a página home. Se algum erro acontecer aqui e não voltar nada, se a linha for menor que 0 ou igual a 0, quer dizer que não existe lá dentro do banco de dados tabela do usuário, então eu venho aqui, destruo a sessão dele e não vou para lugar nenhum, né? Só que eu preciso informar o usuário. Então eu vou criar uma mensagem aqui dentro do próprio PHP. Tá? A gente pode usar JavaScript, pode usar outros comandos, mas aqui, né, o modo mais fácil de fazer isso é exibir uma mensagem. Usuário incorreto, sessão inspirada, alguma coisa do gênero. Ocorreu algum erro, então a gente vai fazer isso. Tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui echo para printar um comando do PHP, abre e fecha aspas duplo, ponto e vírgula. Dentro desse aspas duplo eu vou criar uma div. Isso mesmo. Vou colocar a tag HTML aqui dentro. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Então div, tá? Alinhe, vou alinhar, tá? Podia usar o CS também, poderia, mas eu vou fazer um modo mais fácil. Recebe aspas simples. Aqui tem que ser aspas simples porque a gente está dentro de aspas duplas, tá ok? Então, aspas simples, eu vou colocar center, ou seja, vai me exibir, criar uma div centralizada para a gente. Dentro dessa div, vou dar um enter aqui, fica mais fácil o entendimento. Dentro dessa div, eu vou colocar uma tag de cabeçalho, que é o H1, e já vou fechar aqui o H1 para a gente não se perder no código, tá ok? Dentro desse H1, eu vou escrever assim, usuário, né? Colocar e/ou, ou senha incorreto, tá? Incorreto, ok? Põe uma exclamação aqui. Então, ou seja, o usuário, o login dele ou a senha está incorreto, tá? E vou fechar aqui a minha div aqui embaixo. Vamos lá, respeitando, né, uma lógica de programação aqui, div. Então vou colocar bem aqui, ó, a indentação. Para quem já programa isso aqui, a indentação é de extrema importância, tá? Vou colocar aqui, vou puxar aqui Ctrl+V. Pronto, feito isso. E agora? Agora eu vou chamar um comando, né? Se tudo deu erro, eu tenho que direcionar de novo. Vou fazer os dados, né, voltar para a tela de login. Então, aqui nesse momento, eu vou aplicar um comando, né, uma tag bonitinha aí, misturado com JavaScript. Então, vai ser assim, echo, ok, aspas dupla, ponto e vírgula. Esse comando aqui é uma tag chamada meta, http
P já é padrão, tá? Tracinho equiv, tá? Tracinho, entre aspas simples, porque eu estou dentro de aspas duplas, lembrando, refresh. Ou seja, recarrega a página, refresh, tá? E aí, para onde? Conteúdo, content, recebe, aspas simples, 1. Isso aqui é tudo parâmetro, tá? Ponto e vírgula. Isso aqui não vai mudar quando a gente trabalhar com essa tag meta aqui dentro. E aqui na frente eu vou pôr a URL maiúsculo, recebe o que? O meu arquivo, vou direcionar ele, index.php. Por que eu estou usando esse comando aqui? Vou salvar nosso arquivo. Por quê? Porque como eu estou dentro do PHP, eu estou usando aqui o comando PHP echo, eu preciso obrigatoriamente passar essa tag meta, né? O location, que o read ia dar problema aqui, ia dar erro. Tá ok? Tudo bem? Bom, e assim, né, a gente finaliza o nosso código. Mas e aí? Vamos testar ele para ver se está funcionando, né? Vamos testar ele. Aqui embaixo faltou o que? Fechar a tag PHP. Pois eu abri ela aqui em cima, né? Ó, e agora eu vou fechar ela aqui embaixo. Para fechar, interrogação, mais sinal de maior. Salvei o arquivo aqui, pronto. Vamos testar então? E aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou voltar, vou atualizar aqui e vou colocar um login aqui, sei lá, Ricardo, a senha 123. Vamos logar? Deu erro. Por que deu erro? Porque várias coisas aconteceu aqui, ó, linha 8, linha 15. A gente não tem usuário nenhum cadastrado. A gente não tem o que? Olha lá, sem usuário incorreto. A gente nem tem o arquivo home, não tem nada lá dentro. A gente tem um arquivo aqui na nossa estrutura, mas não tem código nenhum lá dentro. Tá? Tudo bem? Então, a gente não... Claro que isso não ia funcionar. Se você vir aqui no banco de dados, ó, vou clicar na tabela aqui, usuários novamente. Olha só, ela está vazia. Eu não tenho nenhum usuário aqui dentro. Tá? Então, na próxima aula, para não estender muito essa aula que já está grande, eu vou criar um usuário aqui dentro do banco de dados, tá? E vou colocar alguma informação na página home para não dar esse erro aqui, para a gente verificar funcionando isso daqui. Tudo bem, gente? Então, ficou um pouco comprida, né? Vamos dizer assim, essa aula, mas eu precisava finalizar isso aqui com vocês para não misturar o conteúdo, tá? Para a gente não misturar o conteúdo. Tá ok? Então, fiquem tranquilos que a gente vai resolver esse problema aqui na próxima aula. Tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau.